Deus, na tua igreja, Senhor, ora pelo teu filho nessa tarde. Venha usá-lo, Senhor, venha instrumentalizá-lo mais uma vez. Venha, Senhor, derramar a tua graça sobre ele, que a tua palavra, Senhor, encontre aqui corações abertos e solos férteis. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha ser a tua profecia, Senhor, para nossas vidas esta tarde. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida da tua igreja, em nome de Jesus, e usa o teu filho. E você diz amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Você que trouxe sua Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 14, 15 e 16. Queremos louvar a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui. Louvamos a Deus pela vida do nosso evangelista irmão Joabe, a sua equipe, o seu departamento aí. A tarde da bênção, e Deus tem bênção nessa tarde para as nossas vidas. Eu creio dessa forma, um ambiente propício a milagre nessa tarde. Deus está nesse lugar, sinto uma presença gloriosa do Espírito Santo. E eu tenho certeza que mais uma vez o nome do Senhor vai ser glorificado nesse lugar. Os irmãos encontraram Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo número 7, no versículo número 14, 15 e 16. Queremos fazer menção nesse texto bíblico, ao qual Deus tem colocado ao nosso coração. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: e chegando-se, tocou o esquife, e que o levavam pararam, e disse: e o defunto assentou-se e começou a falar, entregou-a à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Tome teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queremos mais uma vez então, louvar a Deus pela vida desta grande equipe, a qual Deus tem levantado aqui em nossa cidade para fazer esse grande trabalho. Deus abençoe, Joabe, muito obrigado. De coração, me sinto honrado e feliz em poder nessa tarde estar junto com os irmãos. Deus abençoe a minha irmã, irmã Miriam, Simone, irmão Edson, Elisângela, os irmãos que estavam louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quero trazer alguns minutos algo que Deus tem colocado ao meu coração, e eu sei que os irmãos acreditam em milagre. Tanto é verdade que estão aqui nessa tarde sabendo que Deus ele ressuscita, Deus ele salva, Deus ele cura e ele batiza com o Espírito Santo. Estava observando esse texto bíblico ao qual fizemos menção, ao qual lemos nessa tarde. Deus levara eu a um conhecimento a respeito de um grande feito de Jesus Cristo. Os irmãos bem sabem que Jesus, no seu ministério sobre a terra, enquanto ele esteve na terra, e no período do seu ministério, aonde grandes milagres aconteceu, eu destaquei esse nessa tarde para compartilhar com você. Observe que a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 7, versículo 1, que Jesus ele está agora em Cafarnaum. E Jesus estando em Cafarnaum, Jesus está também fazendo aquilo com o qual foi designado, para que viesse salvar a humanidade. Mas também os sinais seguiriam Jesus Cristo, os sinais do milagre. Jesus de grandes feitos, nós podemos ver que no capítulo 7 de Lucas e no versículo 1, Jesus ele vai fazer um grande milagre. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que Jesus estando em Cafarnaum, está um servo do centurião e está muito enfermo. A Bíblia vai dizer que ele estando enfermo, o centurião então vai pedir, vai mandar os mensageiros e vai procurar Jesus Cristo para que Jesus viesse até a sua casa. Jesus viesse até o seu ambiente, aonde estava enfermo aquele homem. A Bíblia vai dizer então que esse homem estando enfermo,
Ele era muito íntimo, muito chegado ao centurião. Alguém que tinha um apreço muito grande por esse homem. Esse homem ao qual servia, esse homem ao qual outra hora era de confiança do centurião. Mas a Bíblia vai dizer que a enfermidade, quando chega sobre a vida dele, a Bíblia vai dizer então que o centurião vai procurar então de alguma forma atrair a presença de Jesus Cristo para que o milagre viesse a acontecer. Observe os irmãos que no capítulo 7, versículo 1, Jesus está em Cafarnaum. Jesus está agora para realizar mais um dos seus feitos, mais de um dos seus milagres. E estando nesse lugar, não precisa ele entrar à casa do centurião, porque ele se considerava indigno para que Jesus viesse entrar ao seu lar. Mas uma passagem ao qual nós podemos ver aqui, que uma palavra que viesse ser direcionada por Jesus, ele acreditava que o milagre poderia acontecer, e a cura e um milagre poderia ser realizado pela vida de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos relatar então que quando Jesus está aqui em Cafarnaum para realizar um grande feito a ser realizado, porque de suma importância era esse centurião. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus realizando esse milagre, Jesus realizando esse grande feito em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que agora Jesus ele vai se direcionar à cidade de Naim, ao vilarejo de Naim. Observe que a Bíblia nos diz, e nós podemos entender pela história, que Cafarnaum não fica nada a ver com Naim. A Bíblia diz que a entrada do vilarejo de Naim só tem uma entrada, só tem um lugar para entrar e esse mesmo lugar para sair. Naim ele não era bem visto, Naim ele era um vilarejo. Alguns historiadores vão dizer que chegou um período que o vilarejo de Naim tinha mais ou menos 34 casas, mais ou menos 189 pessoas habitavam esse lugar. É bem verdade que esse lugar não mudou muito aos nossos dias de hoje, porque 1000 e poucas pessoas habitam nesse lugar ainda. Mas a história vai dizer que Jesus ele não está preocupado com a quantidade, ou que se Naim não é um lugar bem visto às demais cidades, Naim não é um lugar muito espaçoso, não é um lugar muito luxuoso às demais cidades, que nem Cafarnaum. Mas a Bíblia diz que agora Jesus ele vai se direcionar à cidade de Naim. Observe os irmãos que a cidade de Naim ela vai ficar a lugar ao mar um pouco mais alto, e Cafarnaum fica a lugar um pouco mais baixo ao mar. Mas Jesus Cristo ele vai se direcionar porque ele sabia que lá tinha uma mãe, tinha uma viúva que estava padecendo, que precisava de um socorro presente, que precisava de um grande feito, de um grande milagre. Observe os irmãos, nós podemos entender pela história que parte de Cafarnaum a Naim precisava mais ou menos uns 2 dias de caminhada, uns 2 dias, um dia e pouco para chegar àquele lugar. Mas o texto ao qual nós lemos, nós observamos que a Bíblia diz que Jesus no outro dia ele já estava em Naim. O que nós podemos entender então é que Jesus e a multidão de discípulos a qual o acompanhava, eles caminharam durante a noite toda para chegar outro dia na cidade de Naim. Eles tiveram que fazer todo esse percurso, e eu estava tentando entender a lógica de Jesus Cristo, e nós não conseguimos nunca entender por completo. Mas uma coisa que eu observei é que Jesus não está preocupado em status algum. Jesus ele poderia, quando fez o feito sobre o servo daquele centurião, ele poderia ter tentado ficar em Cafarnaum, um lugar mais de destaque, um lugar mais apropriado, um lugar aonde ele seria mais bem reconhecido. Mas Jesus ele caminha toda noite com a multidão de discípulos, e ele vai até a cidade de Naim, ele vai até o vilarejo de Naim, porque ele sabia que lá tinha uma viúva que já tinha perdido seu marido, já tinha perdido um pouco da sua identidade, já tinha perdido um pouco da sua alegria. Mas a Bíblia diz que ela tinha um filho, esse filho veio a falecer. E Jesus, quando ele observa com os seus discípulos, e ele está se dirigindo a esse lugar, a Bíblia nos ensina que na casa dessa mulher havia tristeza, na casa dessa mulher já não tinha mais esperança, na casa dessa mulher tinha agora um rapaz mais ou menos de 20 anos que estava morto.
A história dessa mulher agora está complicada de alcançar algo maior lá na frente, porque morrendo seu esposo, morrendo seu filho, a sua identidade é a viúva. Mas a Bíblia diz que na casa dessa mulher há tristeza, há um desprezo muito grande, há uma angústia muito grande. O lugar onde estava habitando esta mulher, o endereço da sua casa, já era um lugar de tristeza e de angústia. E eu estava lendo algumas histórias a respeito aonde Deus realizou através de Jesus Cristo grandes feitos. E nós podemos observar na casa de Jairo, quando Jairo chega com Jesus Cristo em sua casa, e tem algumas pessoas, uma multidão na sua casa assistindo aquele momento de dor daquela família. A Bíblia vai dizer que Jesus pede para que todos saiam para fora. Saindo eles para fora, Jesus vai fechar a porta, pedir para que feche a porta, e vai ficar Jesus, Pedro, Tiago e João, e vai ficar também os pais sobre aquele lugar. Porta fechada na casa de Jairo significa lugar de milagre. Casa fechada na casa de Jairo significa que Jesus está por realizar um grande feito. Outra também passagem bíblica, eu posso ver que quando a porta está fechada, é lá em 2 Reis capítulo 4, quando aquela viúva está com seus 2 meninos, preste a ser entregue na mão do credor. Eu observo que quando Eliseu, ele chega ao lugar, ele pergunta o que ela tem, ela diz que tem pouquinho de azeite sobre uma botija. Então pede para que chegue mais emprestado, que os meninos peçam mais no meio da vizinhança. E quando chega, Jesus, através do profeta Eliseu, vai dizer: agora feche o ambiente, feche a porta, porque o milagre vai acontecer. Na casa de Jairo, porta fechada significa vida. Aqui nessa viúva em 2 Reis significa o azeite vai começar a jorrar, e vai ser pago toda a dívida que aquela mulher tinha, e do resto seria para o seu mantimento, para o seu sustento, para cá com gasto no decorrer dos dias daquela mulher. Então, em algum lugar, porta fechada não é só de tristeza. Porta fechada significa que Deus está trabalhando no escondido, onde ninguém está vendo, mas Deus está trabalhando. Aonde nós estamos chorando muitas vezes, mas Deus está trabalhando. Lembra da arca lá em Gênesis capítulo 7 e versículo 1 em diante, quando a Bíblia vai dizer que a arca é fechada. Jesus, aleluia, melhor dizendo, Deus estava preservando a vida de Noé e a sua família. Tanto é verdade que é colocado betume, é fechada, não tinha como abrir, porque Deus queria preservar a vida de Noé. E Deus fechou por fora, porque Deus sabia o coração de Noé. Estava propício a Noé ver o clamor do povo, da nação, e querer abrir a arca. Mas Deus, sendo todo poderoso, Ele fecha por fora, para que viesse ser preservada a vida de Noé. Porta fechada em muitos ambientes é lugar propício a milagre. É onde Deus está preservando as nossas vidas, aonde nós não somos vistos, mas Deus está trabalhando. Mas aqui na passagem ao qual fizemos menção, na casa da viúva, significa desprezo e tristeza, porque ela está participando daquele ato fúnebre, aonde seu filho está sobre uma maca, e está sendo agora velado, está sendo agora um momento de tristeza e de angústia. A porta da casa está fechada. O ambiente daquela mulher é um ambiente de tristeza, porque outra hora o menino andava pelos corredores, outra hora o menino andava pelas peças da casa, mas agora está morto, agora está sem vida, agora está sem esperança. A Bíblia vai nos dizer então, que a casa daquela mulher já não é mais a mesma, o ambiente já não é mais o mesmo. A alegria que havia naquele lugar já não é mais a mesma. Mas há agora, naquela casa, uma cerimônia fúnebre,
um lugar onde está sendo velado, um lugar onde aquele menino, aquele moço está sobre aquela maca estendido. E a história parece que nos ensina e nos dá a entender que a casa daquela mulher parecia que nunca mais seria a mesma. Porque é em nossa casa, junto com a nossa família, que nós colocamos sonhos sobre a vida dos nossos filhos, projetos sobre a vida deles. Mas naquele momento não tem projeto mais algum. Naquele momento a lei do Velho Testamento dizia que sobre aquela casa havia uma maldição. Por quê? Perde o seu marido e não era velho. E quando morria alguém que não era velho, significava que o pecado tinha tomado conta. Então Deus tinha usado de ira e ceifado a vida da pessoa. E agora mais aí no moço que está morto. O pecado do Velho Testamento, a história, o costume vai dizer que parecia que aquela maldição estava sobre aquele lugar, sobre a família desta viúva, a qual Lucas ele não vai se importar em dar nome a ela nem ao filho, mas ele vai dizer as características dela: é viúva, e também agora o seu filho está morto. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que ela, por um período, ela tem que sair da sua casa. Ela tem que abrir a porta e entrar na realidade que ela está passando. Ela tem que se dirigir ao cemitério. Ela tem que se dirigir ao lugar onde é colocado o defunto. E os irmãos sabem que era fora da cidade. Era colocado fora da cidade. Era enterrado fora da cidade. Então a primeira porta que ela abre, é a porta de desgosto da sua casa. E ela sai então caminhando sobre a cidade. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eu estou agora em uma cidade pequena, nós conhecemos uns aos outros. Em poucos meses que eu estou lá, já conheço muita pessoa na Barra do Coreia, porque é pequeno. Naim era assim. Um lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Mas lá tinha um pessoal com ela chorando. Lá tinha umas mulheres com ela chorando e clamando. Lá tinha as carpideiras que estavam junto. Lá tinha os flautistas que estavam com as suas músicas melancólicas junto. Aleluia. Mas ela precisa entender que a realidade chegou na sua casa. E ela se levanta, e parece que eu vejo alguém dizendo: está no horário de enterrar o defunto, tal horário chegou, nós temos que caminhar, nós temos que sair na cidade, antes que a noite chegue, antes que passe o tempo, nós temos que enterrar esse moço. Saindo ela da sua casa, abrindo a porta da sua casa, e vai em direção à porta da cidade. Ela tem outro obstáculo pela frente. Os vizinhos estão olhando. A cidade toda está observando. Já perdeu o marido, agora está perdendo o filho. É muito pecado sobre essa mulher. Há muita maldição sobre essa mulher. A ira de Deus está sobre essa mulher. E Jesus, ele está lá em Cafarnaum. Jesus está lá realizando um grande milagre. Está sendo curado o servo do centurião. Jesus está em outro compromisso. Mas Jesus sabia o momento certo de chegar à porta da cidade de Naim. Jesus sabia que aquela mulher precisava de um milagre. Observe que Jesus não é muitas vezes que nem o homem. O homem, quando ele está em estágio da sua vida, aonde Deus está usando grandemente, ou a irmã, o irmão no louvor, chega um estágio da sua vida tão grande que está Deus abençoando. Ele começa muitas vezes a querer parar de estar em alguns lugares. Ele começa a querer parar muitas vezes de fazer o que fazia. Mas Jesus não. Jesus está em Cafarnaum, um lugar onde uma cidade bela, um lugar onde era bem melhor que Naim.
Mas Jesus sabia que precisava realizar o milagre. Jesus não olha para aquilo que possuímos, para aquilo que nós temos. Jesus olha para a necessidade do nosso coração. Jesus contempla dentro de nós o que nós estamos sentindo. Jesus não olha para a nossa casa se é bonito ou não. Jesus olha para o que está dentro da casa. Aquele vaso de barro aquebrantado no quarto de joelho, ou na sua sala da sua casa. Jesus, ele olha para dentro de nós, aleluia. Um vaso tão simples, um vaso tão defeituoso, mas ele olha para o vaso e vê um coração aquebrantado, contrito em espírito. Então ele usa de misericórdia. A Bíblia vai dizer que quando ela sai e começa a caminhar pela cidade, ela já conhecia o caminho, já tinha passado outra hora aquele lugar. E como é difícil quando nós já conhecemos o caminho muitas vezes. Como é difícil quando passamos pelas mesmas provas muitas vezes. Como é difícil quantas vezes nós passamos pelo mesmo trajeto ao qual nós não queremos passar. Aleluia. E comigo algumas vezes já, pelo mesmo caminho de alguma situação que eu já conheço a história, que outra vez eu já passei por lá, mas o Mestre nos leva pelo aquele caminho novamente. Ele tem seus meios, seus propósitos sobre a nossa vida. E nós olhamos para dentro e nós dizemos: Senhor, a mesma coisa vamos passar. A mesma história está sendo escrita. Aquela mulher já tinha levado o seu esposo, ela conhecia o caminho. A versão era do seu filho levar ela um dia, mas ela está levando o seu filho. E a Bíblia vai dizer que quando ela está chegando na porta da cidade, ela vai ter um encontro ao qual ela não teve quando ela estava levando o seu esposo. Mas agora Jesus sabia as limitações, Jesus sabia que ela precisava que a sua história continuasse. E Jesus, com uma multidão de discípulos, ele está chegando, ele está entrando. Parece, a Bíblia não diz, mas eu posso pensar dessa maneira. Já pensou os discípulos dizendo: Mestre, foi curado o servo do centurião, nós poderíamos estar no meio deles bem, jantando, nós poderíamos ter dormido bem, toda a noite caminhando. O que o Senhor vai fazer nesse lugar? Aleluia. E se Jesus tivesse falado, eles poderiam dizer: mas é uma viúva sem esperança alguma, não tem nem nome, mestre. Quem é ela? Um lugar pequeno, um vilarejo, um lugar tão simples. A história não diz, mas eu posso nessa tarde entender. Se os discípulos tivessem feito essa pergunta, Jesus poderia dizer para os discípulos: eu não estou olhando pela aparência, eu não estou olhando pelo status, pela posição que ele está, ou que ela está exercendo. Eu ainda contemplo o coração dos meus filhos. Quando aquela mulher se depara com Jesus, e Jesus vai parar aquela multidão que está saindo da cidade, e está prestes a abrir outra porta para ser cruzada. Jesus chega para mudar a história. Jesus chega para mudar o ambiente. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, com a multidão de discípulos junto com ele, alguns o acompanham, Jesus, ele vai intervir na história daquela mulher. Uma história de fracasso e de tristeza, uma história de perca, uma história onde a sua identidade está sendo rasgada. Não tem ninguém mais para sustentar ela agora. Vai depender de favores de vizinho, vai depender de favores de alguém para sobreviver. Parece que eu vejo Jesus chegando e dizendo: agora vai ser diferente, porque eu tenho contemplado o teu coração, eu tenho contemplado a tua vida, eu tenho contemplado que tu passou lá na tua casa,
Eu tenho contemplado os sonhos que tu teve com o teu filho. E Jesus, ele está chegando a esse ambiente agora. A multidão que estava acompanhando aquela mulher, ela vai parar. E Jesus, ele vai falar agora. E vai dizer para aquela mulher: não chores. Ele vai dizer para aquela mulher agora: para de chorar. Para de sentir essa dor que você está sentindo sobre o teu coração de culpa, de tristeza, de mais uma perca, de mais uma tragédia no meio da tua família. Para. Essa tarde Deus me trouxe aqui para te dizer: quem sabe dentro da tua casa não está sendo que nem a casa de Jairo abençoada. Quem sabe não está sendo que nem aquela viúva lá de 2 Reis, aonde a multiplicação do azeite foi para pagar a dívida a qual tinha o seu esposo profeta. Quem sabe ainda Deus não está ainda realizando, mas nessa tarde Deus me traz aqui para te dizer que a porta que estava sendo fechada na tua casa de tristeza, Deus viu as tuas lágrimas na tua casa, Deus viu a tua oração. O mundo aí fora já tem contemplado o que você tem passado. Julgamento já tem sido lançado sobre a tua vida. Julgamento aonde já tem colocado sobre a tua vida que tu está passando por isso porque tu errou aqui, tu errou lá, tu não consegue se levantar. Deus me traz essa tarde aqui para te dizer que Jesus está checando a porta da cidade para realizar o milagre. O texto nos ensina, e a história vai dizer que o lugar já estava preparado, o coveiro já estava pronto, com a tumba preparada para ser enterrado o moço. Tinha horário, tinha que cumprir as regras. Aleluia. Mas Jesus, ele vai parar e vai dizer: não chores. E Jesus agora, ele vai realizar esse feito nessa cidade. A viúva está com o coração deslacerado. A viúva está triste, porque ainda de todo gasto ainda que teria, porque teria que pagar o coveiro, teria que pagar aquelas que choravam junto com ela, as carpideiras, teria que pagar os flautistas, ela teria que acertar ainda no final daquele sepultamento. Aí Deus me leva a entender muitas vezes, pessoas parece que de alguma forma torcendo pela queda, torcendo pelo desastre de alguém, porque quer ser alimentado com a tristeza dos outros. Sabe que você é profeta, sabe que você é levita, sabe que você canta, que você prega, sabe que você exerce algo na casa do Senhor, mas estão torcendo para que algo dê errado no teu ministério, na tua chamada, para dizer para mim e para você: eu disse que ela não tem chamada, eu disse que ele não tem chamada. Aí Jesus, ele vai realizar o milagre. E parece que eu vejo Jesus dizendo para aquela mulher: a primeira porta tu passaste da tua casa, mas a porta da cidade daqui para lá tu não vai cruzar. A porta do cemitério tu não vai entrar. Por quê? Porque eu cheguei na causa, eu cheguei nesse momento para realizar o milagre sobre a tua vida. Observe que o texto nos ensina que Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, no seu poder total sobre a sua vida, ele vai a um lugar simples para realizar o milagre. E quando o milagre acontece, quando Jesus sobre aquela mulher diz: não chores, e ele pede para que o moço se levante, Jesus estava dizendo: a porta da tua casa de tristeza, a da cidade é de vergonha,
a do cemitério onde vai ser enterrado. Mas o Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo número 10, e no versículo de número 9, Jesus ele vai dizer para nós que Ele é a porta. Aí Jesus me traz essa tarde para te dizer: eu não sei quantas portas tu já passou e está se dirigindo para enterrar teu sonho, teu projeto, ou a enfermidade tem feito você cruzar. Mas nessa tarde, a quarta porta te encontrou aqui na tarde da bênção, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Se você acredita nessa tarde, levanta suas mãos ao céu e glorifica o nome santo de Jesus. Eu sinto a presença e a graça de Deus sobre esse lugar. Jesus não disse em vão que Ele era a porta, mas Ele disse: eu sou a porta, e se alguém cruzar por mim, e se alguém cruzar por esta porta, e entrar, aleluia, e fizer morada sobre mim. Jesus estava dizendo: você já bateu em tantas portas nessa tua vida, já tentou mudar de tantas maneiras, de tantas fórmulas, e Deus está dizendo: vem para a porta que está aberta. Esta porta é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui nessa tarde dizendo: vinde a mim, filho, porque eu ainda realizo milagre. Se coloque de pé nessa tarde, eu quero encerrar. Xarabai konamandarabaxandaramandarabaxandaramandarabaxandaras. Eu vi a irmã quando estava orando pelos enfermos, e muitas pessoas enfermas no nosso meio, e também na nossa cidade aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa tarde para a tua vida. Se você crê que Jesus ainda é a porta que realiza milagre, se você ainda acredita que Jesus ainda faz milagre em nossos dias, feche teus olhos nessa tarde e começa a atrair a presença de Deus para dentro da tua vida nessa tarde. Xarabai konamandarabaxandaramandarabashandaras. Orabai kalabastu kanamandarabaxandaramandaras. Está cancelado o funeral nessa tarde. Está cancelado o coveiro. Não vamos precisar do serviço mais dele. Das carpideiras não vamos precisar mais que chore ao nosso lado só para ser paga. Não vamos precisar mais dos flautistas com suas canções melancólicas. Mas a quarta porta está dizendo: eu vim para dar a vida, e a vida com abundância. Não vai morrer no meio dessa depressão, não vai morrer no meio dessa enfermidade, não vai morrer no meio desse caos financeiro que tem assolado a tua vida. Jesus chegou nesta tarde aqui para mudar a história da vida de alguém. Se você crê assim como eu acredito, glorifica o nome do Senhor. Enquanto a irmã vai estar louvando o nome do Senhor, eu te convido a passar aqui na frente, porque a quarta porta está aberta para socorrer a tua vida. Não, nada está perdido ainda. Jesus ainda está no ambiente. Jesus ainda não perdeu o endereço da tua casa. Pode ser simples, pode ser lugar sem destaque. No meio de muitos você não está por destaque humanamente, mas Jesus conhece o teu coração, e aprove Ele nessa tarde encontrar o endereço da tua casa. Você vai voltar diferente nessa tarde. Você vai voltar diferente para a tua casa nessa tarde. Não é mais uma quinta-feira, é a quinta que Deus marcou para mudar a história da tua vida. Levanta as suas mãos ao céu, por gentileza. Eu não sei se o irmão vai estar louvando.
Eu não sei se você ainda tem alô. motivo para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você tem motivo ainda para adorar o nome do Senhor. Eu não sei se você tem motivo ainda para adorar o nome do Senhor. Estava num desses dias eu falando com Deus na minha oração. E eu dizia para Deus: Senhor, eu não estou suportando mais, Senhor. Eu não estou aguentando mais o que tenho passado. Sabe o que Deus disse? Deus disse ao meu coração: nunca foi você, Glória sou eu na tua vida. Nunca é as tuas forças, sou eu que te fortaleço. Glória Deus a Deus está nessa tarde aqui para mudar a história de alguém. Aleluia. Vai adorando o Senhor nessa tarde. Você tem chorado, você tem pedido. Aleluia para o Senhor. Você chorou, você pediu. Tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou hoje a tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh glória, oh glória. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente quando chora, o Senhor responde. O Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. Adore o nome do Senhor. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Oh, aleluia! Respondeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Vai dando glória, vai dando Esse glória. Deus está presente. Orai. Sim, está no meio da gente. Ele é o mesmo, irmão Joabe, e não mudou. Oh, aleluia. Sinta a presença do Senhor. Receba o Espírito Santo do Senhor. Vai, adorador. Adore vai, Ele. adorador. Adore Ele. Vai, Adore adorador. Ele. A tua vitória está garantida. Porque você conhece o Deus Todo-Poderoso. A tua vitória é garantida. Esse Deus está aqui nesse lugar, nessa tarde. Oh, aleluia. Vai adorando, vai glorificando, vai recebendo o consolo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Você chorou, você pediu, Oh, aleluia. tanto insistiu, precisando da resposta. Aleluia, aleluia. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, só fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, Oh, glória. no vale da sombra da morte. Você pensa até que é o fim. Escute nessa tarde,
Mas Jesus, que muda a história, já declarou nessa tarde a tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Aleluia, aleluia. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. É você, adorador. O crente quando chora, o Senhor atende. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Oh, Jesus. Senhor, através dessa humilde oração agora neste momento, Oh, Jesus. eu te peço, Senhor, pela tua infinita misericórdia, que o Senhor comece a entrar dentro dos hospitais agora. Aonde está o irmão enfermo, Senhor, aonde está o irmão desenganado, e coloque a tua mão, Senhor, diante desse irmão. Que o Senhor comece a entrar dentro dos presídios. Aleluia, dentro dos presídios, nas pessoas aprisionadas pelo inimigo, e começa a libertar agora, Senhor. Deus, Pelo poder que há no teu nome, Senhor, pelo poder que há na tua palavra. Deus, aleluia. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O teu povo está te adorando nessa tarde, porque tu és o Deus que quebra as correntes, quebra as cadeias. E quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. Deus, aleluia. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Feche teus olhos, feche teus olhos. Feche teus olhos, por gentileza, feche teus olhos. Vai depender de você a maneira que você vai voltar para sua casa. A viúva voltou com seu filho sobre os seus braços, glorificando o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu te contei toda essa história para te fazer uma pergunta: de que maneira você vai voltar para sua casa nessa tarde? Se vai voltar com a sua bênção para o teu lar, ou se vai voltar para a tristeza? Deus está dizendo: eu estou aqui nessa tarde para realizar um milagre sobre a sua vida. Feche teus olhos, nós vamos orar. Deus está manifestando a sua glória sobre esse lugar. Abre a tua boca santa que Deus te deu. Abre a tua boca para dar glória. Abre a tua boca para dar aleluia. Abre a tua boca para dizer que Ele é santo. Em nome de Jesus Cristo nós vamos começar a orar. E não tem potestade do inferno que prevaleça. Aonde tem crente ungido, aonde tem homens e mulheres de Deus. E nessa tarde tem pessoas aqui que pagaram o preço para esse culto. Então glorifica a Deus aí, abrindo a tua boca e dando glória. Nós vamos orar. E Deus vai fazer você voltar diferente para a tua casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida, soberano Deus e eterno Pai. Chorai conamandarabachandaramandarabachandarás. Estamos reunidos nessa tarde, na tarde da bênção, para declarar no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que aonde tinha tristeza, que aonde tinha morte, tinha desânimo, tinha falência espiritual, a quarta porta chegou aqui para mudar a história de vida sobre esse lugar. Senhor, nesta tarde eu lhe peço, abençoa teus filhos, Senhor. Ei, calamandarabachanda, ramandarabachandará, que estão sem força para continuar. O desânimo bateu sobre o seu corpo, mas que nessa tarde o vigor do céu entra sobre a vida desta pessoa e começa a dar, Senhor, a ele um vigor da
tua parte, Senhor, porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na glória. Cura os enfermos, Pai. Toda depressão eu repreendo no poder que é no nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade espiritual, toda enfermidade sobre a carne, sobre o corpo, agora, Senhor, no teu nome, Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.